A mansão era um monumento ao silêncio. Localizada em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, sua arquitetura ultramoderna parecia projetada para repelir o calor humano. Paredes de vidro exibiam um jardim geometricamente perfeito, mas não convidavam ninguém a entrar. O mármore polido do chão refletia os móveis de design com uma frieza de galeria de arte. Peças intocadas que serviam mais como declarações de status do que como convites ao conforto. Cada cômodo, impecavelmente limpo e organizado, ecoava um vazio profundo, uma ausência que o dinheiro não conseguia preencher. O ar era rarefeito, controlado por um sistema de climatização que eliminava cheiros, sons e qualquer vestígio de vida desordenada. Era um lar que funcionava com a precisão de um relógio suíço, mas cujo coração havia parado de bater há muito tempo, deixando para trás apenas a opulência material como um mausoléu de luxo. Nesse cenário asséptico, Lúcia movia-se com uma discrição quase invisível. Uma mulher de 50 e poucos anos, recém-contratada para a equipe de limpeza, cujo sorriso fácil e olhar sereno contrastavam violentamente com a rigidez do ambiente. Ela limpava o quarto de Mateus, o pequeno herdeiro daquela fortuna silenciosa. O menino de 6 anos, confinado a uma cadeira de rodas desde a morte da mãe, era mais uma peça de mobília cara na decoração. Seus olhos grandes e expressivos, que deveriam transbordar a curiosidade infantil, encaravam um ponto fixo na parede, perdidos em um mundo particular e inacessível. Cercado por tutores, médicos e empregados, Mateus vivia no epicentro de um abandono disfarçado de cuidado, uma pequena estátua frágil no meio de um palácio de vidro, testemunha mudo da dor que congelara aquela casa. Enquanto passava um pano macio sobre a superfície de uma cômoda laqueada, um gesto repetido centenas de vezes, Lúcia se deixou levar por uma lembrança distante. Um fiapo de melodia escapou de seus lábios, quase um sussurro. Era uma antiga canção de ninar em português, uma daquelas que se aprendem no colo da avó e que ficam guardadas na alma, esperando um momento de distração para reaparecer. Ela não cantava para o menino, nem mesmo para si mesma. A música simplesmente brotou, um ato tão natural e inconsciente quanto respirar. Naquele quarto onde o único som permitido era o zumbido dos aparelhos eletrônicos, a voz suave de Lúcia, despretensiosa e cheia de uma ternura antiga, preencheu o espaço como uma anomalia, uma delicada transgressão à ordem silenciosa e estéril imposta por aquela casa. Foi então que algo quebrou a monotonia do seu trabalho. Pelo reflexo de um grande espelho na porta do armário, ela percebeu um movimento sutil, quase imperceptível. Não era um reflexo da luz ou uma sombra passageira. Mateus, que mantinha o olhar petrificado há horas, havia virado levemente a cabeça em sua direção. Seus olhos, antes vazios, agora pareciam seguir a origem do som. E então, Lúcia viu o detalhe que fez seu coração parar por um instante. Um dos dedos da mão do menino, que repousava inerte sobre o colo, movia-se discretamente, como se tentasse acompanhar o ritmo lento da canção. Uma onda de compaixão e esperança a invadiu, uma certeza intuitiva e avassaladora. Naquele instante, ela compreendeu. Aquele som simples não era apenas uma melodia, era uma chave. Movida por uma certeza que brotava do fundo da alma, Lúcia começou a tecer uma rotina de sons e afetos. Durante a limpeza, ela não se limitava mais àquela única canção de ninar. Trazia melodias que havia colecionado ao longo da vida, fragmentos de novelas antigas, baladas italianas que sua mãe ouvia no rádio e até tangos espanhóis que remetiam a uma juventude distante. Ela não forçava nada. Apenas deixava que a música preenchesse o espaço enquanto lustrava a madeira ou arrumava os lençóis. A cada dia, notava uma nova reação em Mateus.
Um piscar de olhos mais lento quando a melodia era suave. Um leve tensionar dos ombros em uma canção mais dramática. Eram respostas minúsculas, quase invisíveis para um olhar destreinado. Mas para Lúcia, eram diálogos profundos, uma conversa que acontecia no silêncio entre as notas, construindo uma ponte invisível entre seus mundos. Enquanto isso, Ricardo vivia em um universo paralelo, um exílio autoimposto feito de planilhas, reuniões e voos internacionais. Sua vida era uma sucessão de decisões lógicas e resultados mensuráveis, um refúgio perfeito contra o caos incontrolável do luto. Ele amava o filho com uma intensidade que o aterrorizava, pois Mateus era o espelho vivo de sua maior perda. Cada traço do rosto do menino, cada silêncio, era um eco da ausência de sua esposa. Por isso, ele se afastava. Prover o melhor tratamento, os melhores tutores, a casa mais segura, era sua forma de amar à distância, uma maneira de cumprir seu papel de pai sem ter que mergulhar na dor que o aguardava nos olhos do próprio filho. Ele construiu uma fortaleza de sucesso ao redor de si, mas por dentro era um prisioneiro de sua própria tristeza. Certa noite, um negócio cancelado o fez voltar para casa mais cedo do que o habitual. O carro de luxo deslizou silenciosamente pela entrada do condomínio. E ele atravessou a porta da frente, esperando o silêncio de sempre. Aquele vácuo que era a trilha sonora de sua solidão. Mas algo estava diferente. Um som tênue, quase etéreo, flutuava pelo ar. Era uma voz feminina, suave, cantando uma melodia que ele não reconhecia. A princípio, pensou ser a televisão, mas a pureza do som era orgânica, real. Seu instinto de controle o fez franzir a testa, uma quebra na ordem impecável de sua casa. Ele subiu as escadas de mármore, seguindo a voz que vinha do corredor dos quartos, seu coração batendo com uma mistura de irritação e uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Ele parou na porta entreaberta do quarto de Mateus, e a cena que viu o paralisou. Não era um filme, nem uma memória. Era real, presente, e o atingiu com a força de uma revelação. Lúcia, a faxineira, estava sentada no tapete, ao lado da cadeira de rodas, com as costas apoiadas na cama. Ela não olhava para o menino, mas para a janela, cantando baixo, como se fosse para si mesma. E Mateus, seu filho que há 2 anos era uma estátua de porcelana, tinha o rosto virado para ela. Seus olhos, normalmente opacos e perdidos, estavam focados, brilhantes. E em seus lábios, um fantasma de sorriso, uma curva sutil que Ricardo não via desde que sua esposa se fora. Naquele instante, o CEO bilionário, o homem que comandava exércitos de funcionários, sentiu-se o menor dos homens. Uma onda de emoções conflitantes o invadiu. Vergonha por sua ausência. Raiva por ter pago fortunas a especialistas que não conseguiram nada. Inveja daquela mulher simples, que com nada além de sua voz, havia encontrado uma porta que para ele estava trancada. Seu primeiro impulso, o impulso do chefe, foi repreendê-la, questionar sua ousadia, restabelecer a ordem. Mas então ele olhou novamente para o rosto do filho, para aquela fagulha de vida que havia retornado, e a armadura de Ricardo começou a rachar. A dor e a esperança travaram uma batalha silenciosa dentro de seu peito. A esperança venceu. Ele deu um passo para dentro do quarto, e sua presença fez Lúcia se calar, assustada. Com a voz embargada, rouca pela emoção contida, ele conseguiu dizer apenas uma palavra: continue. Aquela única palavra mudou tudo. Lúcia não era mais apenas a faxineira, ela se tornou a guardiã de uma frágil chama de esperança. Ricardo lhe deu liberdade para passar mais tempo com Mateus, não como uma cuidadora formal, mas como uma presença. Ele começou a chegar em casa mais cedo, não para interferir, mas para observar à distância. Sentava-se em sua poltrona no escritório, com a porta aberta,
apenas para ouvir os ecos das canções que vinham do andar de cima. Cada melodia era um lembrete de seu fracasso, mas também um convite para a cura. Ele lutava contra o orgulho ferido, a sensação de que um estranho estava consertando sua família, mas a visão do progresso gradual de Mateus era mais forte do que qualquer vaidade. A notícia da nova rotina, no entanto, não foi bem recebida por todos. A avó paterna de Mateus, Esther, uma socialite cuja vida era regida pelas aparências, ficou horrorizada. Em uma visita não anunciada, ela encontrou Lúcia cantando uma cantiga folclórica para o neto e a fuzilou com o olhar. Para Esther, aquilo era uma loucura, uma influência inadequada de uma empregada qualquer. Ela pressionou Ricardo, argumentando que o menino precisava de profissionais de verdade, de uma clínica renomada na Suíça, e não de curandeirismo doméstico. A desaprovação dela era uma força formidável, e Ricardo sentiu a pressão social montar um cerco ao redor de sua pequena e recém-descoberta ilha de esperança. É impressionante como o preconceito pode tentar silenciar a esperança, não é? Se histórias como essa tocam você, considere se inscrever para nos ajudar a continuar dando voz a elas. Os médicos de Mateus reforçaram o ceticismo de Esther. Em uma consulta, eles ouviram o relato de Ricardo com uma polidez fria, folheando gráficos e exames. Para eles, as reações do menino eram coincidências ou estímulos não quantificáveis. A medicina em que acreditavam era feita de dados, de protocolos, de substâncias químicas. Uma canção de ninar não se encaixava em suas equações. Eles viam a abordagem de Lúcia como algo primitivo, um placebo emocional que, na melhor das hipóteses, era inofensivo, mas que desviava o foco do tratamento científico. Ricardo saiu do consultório sentindo-se um tolo, como se sua esperança fosse uma fantasia infantil diante da muralha da lógica e da autoridade médica. Naquela noite, sentindo-se encurralado, Ricardo buscou refúgio em seu passado. Abriu um antigo notebook e, após hesitar, clicou em uma pasta de vídeos que não visitava há 2 anos. Lá estava ela, sua esposa, sentada no jardim da casa antiga, com um Mateus de 3 anos no colo, cantando a mesma melodia que Lúcia às vezes cantava. A dor de revê-la foi aguda, cortante, mas pela primeira vez ele não desviou o olhar. Ele assistiu ao vídeo repetidas vezes, e a cada vez uma nova compreensão se formava. Não era sobre a música em si, era sobre o afeto, a segurança, a memória emocional que o som evocava. Era sobre o amor que ele havia trancado junto com suas lembranças. Às vezes, a gente precisa de muita coragem para revisitar o passado e encontrar a chave para o futuro. O apoio de vocês, com a inscrição no canal, nos dá a força para continuar buscando essas chaves em cada relato. O progresso de Mateus continuou. Pequeno, mas constante. Ele começou a mover as mãos com mais intenção, a seguir Lúcia com o olhar pela casa e até a emitir pequenos sons guturais em resposta às canções. Ricardo sentia uma felicidade que o assustava. E então, o desastre. Mateus acordou uma noite com febre alta. A doença, um vírus comum, pareceu acionar um gatilho terrível. Em questão de dias, ele regrediu completamente. O olhar voltou a ficar vazio. Os membros inertes, o silêncio mais profundo e pesado do que nunca. A pequena chama que Lúcia e Ricardo haviam protegido com tanto cuidado parecia ter se apagado, deixando para trás apenas a fumaça fria da desesperança. Para Esther e para os médicos, a recaída foi a prova final. Eu avisei, disse a avó em um telefonema cortante. Isso é o resultado de confiar em métodos amadores. Os especialistas sugeriram uma internação imediata para estabilização e avaliação. A pressão sobre Ricardo tornou-se insuportável. A culpa o corroía. Ele havia se permitido ter esperança e, ao fazer isso, talvez tivesse exposto seu filho a um sofrimento ainda maior. Ele olhava para o menino, imóvel na cama,
e via o reflexo de seu próprio fracasso. A mansão voltou a ser um mausoléu. E o silêncio, antes quebrado pelas melodias de Lúcia, agora era um grito ensurdecedor de derrota. Em meio ao caos de médicos, telefonemas e decisões urgentes, Lúcia permaneceu uma ilha de calma. Ela continuou suas tarefas com a mesma dignidade silenciosa, sem oferecer opiniões não solicitadas ou conselhos vazios. Uma tarde, encontrou Ricardo parado no corredor, olhando para a porta fechada do quarto do filho. Um homem poderoso completamente quebrado. Ela se aproximou e, com a simplicidade de quem entende os ciclos da vida, disse em voz baixa: Senhor Ricardo, às vezes a semente precisa ficar um tempo a mais debaixo da terra, no escuro, antes de encontrar força para brotar de novo. A gente só precisa continuar regando. Suas palavras não eram uma solução, mas um bálsamo, um lembrete de que a cura, assim como a natureza, tem seu próprio ritmo, muitas vezes incompreensível. As palavras de Esther caíam na sala como cacos de vidro, afiadas e frias. Ela estava de pé, uma figura imponente em seu tailleur caro, e seu ultimato pairava no ar, denso e irrefutável. Ou Ricardo internava o neto em uma clínica suíça, um lugar de prestígio e discrição, ou ela moveria céus e terra para tomar a guarda da criança. A ameaça não era vazia. Ela tinha os recursos e a crueldade para cumpri-la. Lúcia, parada perto da porta da cozinha, sentiu o peso daquela sentença como se fosse sua. Ela já havia aceitado que seria demitida, um dano colateral na guerra daquela família. Mas ver Ricardo encurralado, com os ombros curvados sob o peso de uma decisão impossível, era uma dor diferente. Ele parecia um rei deposto em seu próprio castelo, prestes a entregar sua maior preciosidade. Ricardo sentia o cerco se fechar. A lógica de sua mãe, a pressão dos médicos, a lembrança devastadora da recaída de Mateus, tudo se unia em um coro ensurdecedor que gritava: fracasso. Ele olhou para o filho, quieto em sua cadeira de rodas, e depois para Lúcia, cuja dignidade silenciosa era quase uma repreensão à sua própria fraqueza. Por um breve e delirante momento, ele havia acreditado naquela magia simples, na cura que brotava de uma canção. Agora, a realidade o esmagava com sua brutalidade. Ele abriu a boca, pronto para ceder, para dizer as palavras que sua mãe queria ouvir, para acabar com aquela tortura e entregar o filho aos cuidados frios e científicos que o mundo exigia. Seria mais fácil. Seria o fim da luta, o fim daquela esperança frágil e dolorosa que o havia consumido. Do seu pequeno universo de silêncio, Mateus observava a cena com uma clareza que nenhum adulto ali possuía. Ele não entendia a complexidade das palavras sobre justiça ou clínicas, mas compreendia a linguagem universal da dor. Via o desespero nos olhos de Lúcia, a mulher que havia lhe devolvido as cores e os sons de sua mãe. Via a derrota no rosto de seu pai, um homem que ele amava à distância, um gigante que parecia prestes a desmoronar. Um instinto primordial, uma força que vinha das profundezas de sua alma ferida, despertou. O medo de perder Lúcia para sempre e o desejo avassalador de alcançar aquele pai que finalmente parecia ao seu alcance se fundiram em um único e poderoso impulso. Seus pequenos dedos se agarraram com força aos braços da cadeira. Então, o impossível aconteceu. Com um esforço que fez tremer cada fibra de seu corpo, Mateus se firmou. Seus joelhos, frágeis e desacostumados, travaram. Ele se ergueu, vacilante, um pequeno milagre de vontade contra a gravidade de seu próprio trauma. O silêncio na sala se tornou absoluto, quebrado apenas pelo som de sua respiração ofegante. Esther congelou, a boca entreaberta em choque. Ricardo ergueu a cabeça, seus olhos se arregalando em descrença, trêmulo. Mateus soltou uma das mãos da cadeira e deu um passo cambaleante sobre o mármore frio. Depois outro. Ele caminhava na direção do pai, seus olhos fixos nos dele. E então,
Com a voz fraca, enferrujada pelo desuso, mas perfeitamente clara, ele pronunciou a palavra que guardava há 2 anos: Pai. Aquela única sílaba atingiu Ricardo com a força de uma onda. A palavra demoliu a fortaleza de sucesso e controle que ele havia construído ao redor de seu coração. O som não era apenas o de uma criança chamando pelo pai, era o som do perdão, da esperança, do fim de seu longo e solitário luto. As lágrimas que ele segurou por 2 anos finalmente vieram, um dilúvio incontrolável que o fez cair de joelhos. Ele não se importou com sua mãe, com a casa, com nada. Apenas abriu os braços e recebeu o filho, que caiu em seu abraço. Ali, no chão frio da mansão, o bilionário chorou como uma criança, segurando o filho que havia recuperado, enquanto Lúcia, encostada na parede, chorava silenciosamente, testemunha da melodia mais bonita que já havia escutado. A mansão nunca mais foi a mesma. O silêncio que antes era um sintoma de dor, agora se transformara em uma tela em branco, preenchida gradualmente pelos sons de uma vida que renascia. Esther partiu naquela mesma tarde, uma rainha destronada, não por uma discussão, mas por um milagre que ela não podia compreender nem controlar. O quarto de Mateus, antes um santuário de isolamento, tornou-se o coração pulsante da casa, onde as melodias de Lúcia agora se misturavam com a voz hesitante do menino e as risadas genuínas de Ricardo. Aquele chão de mármore, que por tanto tempo refletiu apenas a solidão, passou a testemunhar os passos incertos de uma criança reaprendendo a caminhar em direção ao abraço de um pai que reaprendia a amar. Lúcia observava tudo, não mais como uma funcionária, mas como a tecelã silenciosa que havia remendado a alma daquela família com os fios de suas canções. Ricardo iniciou uma revolução silenciosa em sua própria vida. Para o espanto do mercado financeiro, ele convocou uma reunião de emergência com seu conselho e anunciou que venderia uma parte significativa de suas ações, abdicando do controle absoluto da empresa que construíra. O tempo, ele explicou, havia se tornado seu ativo mais precioso. As viagens internacionais foram substituídas por tardes no jardim, e as planilhas de resultados deram lugar à partitura simples que ele e Mateus tentavam decifrar juntos em um piano recém-comprado. Em uma conversa emocionada, ele pediu a Lúcia que se tornasse a governanta da casa, mas a palavra era apenas uma formalidade. Na prática, ele lhe entregava as chaves de seu lar e de seu coração, nomeando-a guardiã daquela nova e frágil felicidade. Ela aceitou com a mesma dignidade serena com que um dia havia aceitado o balde e o pano de chão. Inspirado pela jornada de seu filho e para honrar a memória da esposa de uma forma que ela teria amado, Ricardo mergulhou em um novo projeto. Ele criou a Fundação Melodia de Sofia, uma instituição sem fins lucrativos dedicada a levar musicoterapia a crianças que, como Mateus, haviam sido silenciadas pelo trauma. O método principal, batizado carinhosamente de Método Lúcia, não se baseava em protocolos rígidos, mas em princípios de afeto, intuição e na criação de um vínculo emocional através de canções de ninar e melodias simples do mundo todo. A mansão, antes um símbolo de isolamento, passou a receber discretamente os primeiros terapeutas para treinamento. E Lúcia, com sua sabedoria inata, compartilhava suas experiências, ensinando que a cura, muitas vezes, não precisa de palavras, apenas da nota certa tocada com o coração. Os anos que se seguiram transformaram o mausoléu de luxo em um verdadeiro lar. As paredes de vidro, que antes exibiam um jardim intocado, agora refletiam crianças correndo, festas de aniversário e o som constante de música e risadas. Mateus cresceu um menino falante e curioso, cujo amor pelo piano se tornou sua forma de contar a própria história.
Ricardo encontrou uma paz que nenhum sucesso empresarial jamais lhe dera. A paz de estar presente. Lúcia, com seus cabelos já prateados, tornou-se a avó que o destino lhes havia dado. A matriarca silenciosa daquela família reconstruída. O mundo precisa de mais histórias assim, que nos mostram o poder de um gesto de amor. Se você concorda, sua inscrição no canal nos dá a força necessária para continuar encontrando e compartilhando cada uma delas.